Estamos iniciando mais uma semana e a melhor maneira de iniciar, de fato, é adorando esse Deus tão maravilhoso nesse dia de domingo, juntos, poder cantar, poder ouvir a música também bem apresentada pelo coral, sempre um tempo para recalibrar o nosso coração e encher aí de ânimo, força para enfrentar a semana que já vai se iniciando aí, né? Amanhã já enfrentando o trabalho e toda a loucura do dia a dia. Temos estudado, irmãos, o livro de Naum. Convidar você para chegar lá, no Antigo Testamento. Naum, profeta menor. E você pode chegar lá. 3 capítulos, 47 versículos. Não sei se você aceitou aquele desafio na última mensagem de fazer a leitura, de realizar essa leitura, mas Naum, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 até o verso 15, mas antes eu gostaria de reconhecer os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui do meu lado direito? Alguém nos visitando? Alguém que pela primeira vez está conosco? Não? Do lado esquerdo tem alguém nos visitando? Ok, aqui do meu lado. Seu nome, por gentileza? Obrigado pela sua presença. Após a mensagem, no final do culto, você pode se dirigir ao balcão e lá temos um presentinho para você, tá bom? Nós vamos então fazer a leitura do nosso texto e em seguida vamos orar, ok? Naum, capítulo 1, versos de 1 a 15. Diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará 2 vezes. Porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade, que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças mais uma vez por tudo que já tem sido feito, realizado até aqui. Tudo é em seu nome, tudo é para a sua glória. O nosso desejo, ó Pai, é adorar o Senhor
e oferecer o nosso louvor como um aroma suave, como um cheiro agradável, Pai, que o Senhor possa receber nossa adoração, não pelos nossos méritos, mas porque nós estamos aqui, confiados e fiados no nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo. É pelo mérito dEle, pela justiça dEle, somente por causa dEle nós nos atrevemos buscar oferecer um culto, uma adoração a Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações através das Escrituras. Pai, também quero colocar em Sua presença a vida da mãe do irmão Dorival. O Senhor conhece a situação dela, esse acidente que ela sofreu, que ela possa estar sendo cuidada, confortada e que a recuperação dela possa ser rápida, que o Senhor também acalente o coração do irmão, da família. Também eu peço a Deus pelos familiares do irmão Gilberto, tem lutado com algumas dificuldades na saúde, especialmente, ó Deus, Pai da irmã Heroína, abençoa eles, conforta o coração deles também. Nós rogamos, ó Deus, que nesse dia o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe em nossas vidas e que possamos exaltar o Seu nome durante toda essa semana, cheios do Teu Santo Espírito, por meio da Sua palavra, por meio da verdade que temos aprendido nesta noite. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, nós temos iniciado então um texto aqui novo, um novo livro, Naum, profeta menor. Já tenho dito, né, os profetas menores não são menores por conta da sua estatura ou questão de menos importância da sua mensagem, mas apenas pelo o conteúdo, né, breve, 3 capítulos. Então, aqueles que deram os nomes aí, compuseram o cânon, deram esse nome profetas menores, mas a mensagem é importantíssima. Ela é uma mensagem maravilhosíssima. Se você ainda não leu todo o livro, te desafio mais uma vez a se debruçar sobre esses 3 capítulos, apenas 47 versículos. O capítulo de hoje tinha 50 e algumas coisas, né, no Evangelho de Mateus. Uma bênção. Sente, medite e veja como Deus é quem controla todas as coisas. Na última mensagem, nós vimos como a Assíria foi um povo, um império poderosíssimo, um império fortíssimo no Oriente Médio. Naquele período em que Naum se levantou, este império era a potência mundial da época. Tinha dominado tudo, até mesmo o Egito tinha sentido a pressão do seu braço forte. Eles tinham conquistado tudo e estavam dominando sobre todos, menos sobre Judá. Na verdade, eles até tinham a mão sobre Ezequias. Nós lemos o texto em que Ezequias precisou arrancar o ouro da porta do templo, das portas do palácio, buscou de todas as maneiras pagar o imposto exigido por Senaqueribe para que ele não invadisse e destruísse tudo. E ainda assim, mesmo fazendo tudo o que Senaqueribe pediu, lembra, ele manda o mensageiro Rabsaque, que vai lá para inflamar, para atacar, para humilhar Ezequias e todo o povo de Israel. E durante essas investidas, ele estava sempre forçando a porta para entrar em Judá. No entanto, Ezequias e o povo, junto com Isaías nesse tempo, oraram ao Senhor e Deus respondeu graciosamente, e Deus não permitiu que Senaqueribe, o rei da Síria, entrasse em Judá. E agora o tempo passou e mais uma vez a Síria está cercando de novo o pequeno reino de Judá. Em 722 a.C., este império já havia levado cativo as 10 tribos do reino norte. Quando Salomão morre, Jeroboão, filho de Nebate, ele se levanta como um rei e ele institui uma adoração no lado norte. Ele pede para que o povo não vá a Jerusalém adorar, porque ali é o local de adoração. E com isso o reino é rasgado em 2. 2 tribos no sul, Benjamim e Judá, e 10 tribos ao norte. As 10 tribos do norte andaram em terrível idolatria. Todos os reis foram horríveis. E Deus puniu Israel com esse exílio, com essa escravidão. A Assíria vem então e conquista o reino norte e varre todas aquelas tribos com violência e com truculência. Eles destroem o reino norte. E agora, passado pelo menos 100 anos, os comentaristas dizem, eles vão investir contra Judá. Judá não está na beira do mar, ele está acima do mar, está no que podemos dizer no interior. O povo judeu, o povo de Judá é considerado caipira. Eles estavam lá resistindo fortemente
esqueci o nome do homem, embora o rei, o imperador Senaqueribe, ou Assurbanipal, que foi um outro que reinou, né, em nome da Síria, ele tentou de todas as formas entrar em Judá, entrar e destruir Jerusalém. No entanto, eles resistiam, sempre resistindo, mas o tempo vai passando, as forças vão minguando, e mais uma vez, no cenário em que Naum se encontra, de novo esse inimigo está forçando a porta para entrar no reino de Judá. Mas aqui, diante dos nossos olhos, nós temos um texto, uma história, que vai mostrar como Deus, Ele é o Deus soberano, é Ele quem controla tudo e todos. A Síria, sendo uma nação, uma potência da época, esses reis, eles sentiam-se como que o próprio Deus, eles pensavam que eram o próprio Deus, eles tinham estátuas que representavam todo o seu poder e a sua glória, né, os colossos alados, né, eram esculturas gigantes, né, e que traziam uma imponência, uma força descomunal, mostrando para os inimigos, olha, se mexer com a gente, vocês não estão mexendo com qualquer um. Então eles se achavam, eram idólatras violentos, eram dominados pelo poder, arrogantes ao extremo. Quando nós lemos a história lá de Ezequias, diante de Rabsaqué, nós vemos o tamanho da insolência deles contra Deus. Eles afrontam o Deus de Ezequias, o Deus dos céus e da terra, o Deus do povo de Israel. E ele é insolente ao ponto de dizer que eles estão num barco furado. Eles estão entrando numa fria se eles acham que podem resistir ao Império Assírio. No entanto, anos mais tarde, com essa tentativa de entrar em Jerusalém, Deus envia o seu profeta, e nós temos aqui Naum. Pouco é dito sobre ele, é dito que ele é da cidade de Elcós. Ele diz: sentença de Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcós. Só apenas diz isso, você não vai encontrar muita informação sobre Naum, mas o que podemos dizer de Naum é que ele é um homem corajoso, porque mesmo em um dia em que a Síria era a força principal do mundo, era o país mais forte, ele se levanta com uma mensagem contra essa nação. Ele se levanta para apresentar o plano de Deus para aquele povo. Uma mensagem dura contra Nínive. Ele diz: sentença contra Nínive. A ideia da palavra sentença é julgamento, juízo, um peso, um fardo que vai cair sobre a cabeça da capital da Síria. Deus tem um plano de tratar com os assírios. Então esse homem se levanta em um tempo em que a Síria está cercando tudo, tem sua mão em todo o canto do mundo conhecido da época. É o maior império. E Judá tem sofrido os seus ataques, tem sofrido há anos com os seus ataques. No entanto, no momento mais alto, talvez, já da dúvida, o medo batendo nos corações dos israelitas, dos judeus, Deus envia o seu mensageiro. A coragem que Naum teve para publicar a sua mensagem. A mensagem ela é praticamente uma poesia. Você vê como ele começa a descrever Deus, ele usa de forma poética, uma poesia onde apresenta a glória de Deus. A mensagem de Naum, ela busca apresentar o plano de Deus perfeito para Nínive. Mas durante esse discurso, durante esse anúncio da profecia que Deus dá para ele, nós podemos aprender, diante desse texto, ou por meio desse texto, que o Senhor Deus é amor, e por isso Ele cuida dos seus e julga os ímpios. A verdade que nós vamos estudar nesta noite, neste capítulo, é: o Senhor é amor, e por isso Ele cuida dos seus, mas julga os ímpios. O título da mensagem, eu não mencionei, mas amor e juízo. Você já sabe porque recebeu aí na rede social, né? Amor e juízo. Amor e juízo. Deus, Ele é amor. O Senhor é bom, mas Ele é bom por quê? Porque Ele cuida dos seus, mas Ele trata, Ele pune, Ele julga os ímpios. E podemos constatar essa verdade, irmãos, por meio de 3 anúncios que o profeta faz em sua mensagem. Aqui nós vemos 3 anúncios claros que comprovam
essa verdade de que Deus é amor, o Senhor é amor, e Ele cuida dos seus, e por isso Ele cuida dos seus e julga os ímpios. Primeiro anúncio, versos de 1 a 8, Ele anuncia para nós quem é o Senhor. Ele traz para nós quem é o Senhor, uma visão gloriosa do poder e da soberania de Deus. Veja como Ele descreve Deus. O Senhor é zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Ele toma vingança, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ele apresenta uma visão de um Deus todo-poderoso, soberano Senhor da história da humanidade, que controla tudo e controla todos. Ele governa o universo de forma perfeita. Ele é o Senhor, Ele é vingador. A palavra que ele usa ali, o Senhor é zeloso, tem a ideia de alguém que é cuidadoso, alguém que ama tanto que está sempre zelando, guardando, ele tem ciúmes. E Deus, Ele cuida assim do seu povo. Ele zela, Ele cuida. Embora o seu cuidado, muitas vezes, nem sempre é demonstrado da forma que nós mais desejamos e gostamos, mas sempre, em todo o tempo, em toda circunstância, Deus está cuidando do seu povo. E nós podemos ver isso aqui no livro de Naum. Portanto, Naum, ele mostra para nós, ele anuncia que o Senhor, Ele é cheio de ira, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é amor, mas Ele também é um Deus justo. Lembra, estudando sobre os atributos de Deus, nós falamos sobre o fato de que a justiça de Deus, ela se revela quando Ele derrama a sua ira sobre todos os que praticam a iniquidade, sobre aqueles que andam perversamente. E é o que vai acontecer aqui com a cidade de Nínive, com o império da Assíria. Deus, Ele está sendo apresentado como o grande juiz, o vingador, que vai colocar a Síria no seu devido lugar. Essa nação tão poderosa, tão forte, tão violenta, tão idólatra, vai ser destruída, vai ser eliminada, não por qualquer um, mas pelo Senhor, que é vingador, que é amor, que é cuidado, que é paciente, que é longânimo. Veja o que ele diz: o Senhor é tardio em irar-se. Muitas vezes nós podemos, olhando para o texto, o Império Assírio durou, os comentaristas dizem, entre 3.000 e 5.000 anos. Não é muito claro a longevidade desse povo, mas eles tiveram pelo menos 3.000 anos sobre a terra. Deus poderia ter punido-os antes, mas Deus foi longânimo. E durante esse período de longanimidade de Deus para com o povo, muitos poderiam pensar: Deus está sendo omisso, Ele é um Deus fraco, Ele tarda, Ele não, na verdade Ele não tem o controle, porque olha esse povo aí, faz o que faz e nada acontece, Então, Judá, talvez, muitos já estavam pensando isso: olha, a gente está sofrendo desde o tempo de Ezequias, nada acontece, os assírios estão vindo de novo, acho que dessa vez a gente vai ser escravizado, vamos ser derrotados. O caráter de Deus, a soberania de Deus está todo o tempo em xeque. Mas a verdade é que esse tempo de paciência, de longo ânimo que Deus dá para os pecadores, inclusive aqui pensando na Síria, é um retrato do seu amor, da sua misericórdia. No entanto, o texto é claro, diz que Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais Ele inocenta o culpado. E nós sabemos muito bem disso. Deus, por ser santo, 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 Ele não tolera o pecado, Ele pune o pecado. Todo pecado tem a sua justa e santa retribuição, porque Deus está atento, Ele é o Senhor, Ele é o vingador, Ele é aquele que vem para julgar perfeitamente. Veja como ele continua descrevendo o Senhor no verso 3 e parte B. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca, faz com que os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar
a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como um fogo, e as rochas são por ele demolidas. Naum apresenta um quadro de um Deus que é onipotente. Nós falamos sobre isso pouco tempo atrás. Nada está fora do seu alcance. Ele é terrível em sua justiça, em sua ira. Ele usa figuras da natureza para mostrar como a própria natureza reconhece o poder dele. A tempestade, os rios estão sob o seu comando. Nada está fora do controle de Deus. Verso 7, ele quebra esse cenário de um Deus tão forte e poderoso, supremo, e ele diz: o Senhor é bom. Esse Deus todo-poderoso, tão glorioso, maior que a criação, porque Ele é quem fez, Ele é quem criou. Esse Senhor é um Deus bom. A ideia é alguém que é generoso, que é cuidadoso, alguém que é amor. Ele é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum quebra aquela visão tão terrível de Deus, alguém que despedaça as pedras com a sua cólera, né? E ele apresenta um Deus que é bom, que é o nosso refúgio, pode ser a fortaleza no dia da angústia para aquele coração aflito, com medo. E o mais gostoso desse texto é quando ele diz: e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece o seu povo, porque Ele cuida, Ele chamou, Ele vai guardar, Ele vai dar tudo o que é necessário para que o seu povo persevere. Nós perseveramos, irmãos, porque Deus nos conhece e dá tudo o que precisamos, porque nós não temos condição nenhuma de andar sozinhos. Não podemos fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Jesus diz isso para os seus discípulos e para nós, porque Ele nos conhece e dá tudo o que nós necessitamos. Ele sustenta o seu povo, Ele nos guarda em seu cuidado. Mas, logo vem o mas, né? Com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Ele anuncia a grandeza de Deus, ele anuncia a bondade de Deus, ele anuncia que Deus é esse Deus todo-poderoso, mas que é um Deus bondoso, que é amor. Mas também ele passa agora a anunciar para a Síria o seu destino. Para Nínive, ele passa a anunciar o juízo contra a capital deste império tão terrível que foi a Síria. Nesta sessão, Naum aponta para esta capital e passa a descrever como é que esse Deus tão glorioso, tão poderoso, irá destruí-los. Verso 8, parte B, ele diz: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Deus vai acabar com essa capital tão terrível, marcada por violência, adultério, marcada por amor ao poder, ao prazer, à idolatria, como uma inundação. A ideia é que vai ser de repente. Sabe quando acontece uma inundação? Ninguém está esperando. Começa a chover, né? De repente já está tudo cheio, alagado, os morros já estão caindo por cima das casas. A gente tem convivido com isso, né? Há pouco tempo vendo catástrofes assim. Deus vai fazer dessa forma, vai ser de repente, e vai pegar todos despreparados. Ele vai lavar da terra esse povo por causa dos seus pecados. Deus vai tratar com esta nação por causa do seu ódio e sua oposição para com Ele. Eles conspiravam contra Deus, eles planejavam contra Deus. Ele diz: o que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Deus está atento a tudo e a todos. Apesar de poderosos e numerosos como esse povo era, eles eram fortes na área militar, tinham um exército enorme, tinham armas poderosíssimas, tinham uma cidade impenetrável. No entanto, Deus aponta para eles e diz: vocês não vão escapar. Apesar de poderosos e numerosos,
Eles não teriam como escapar, fugir da ira de Deus e do seu justo juízo. Como a palha, eles vão ser queimados. Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Ele está fazendo menção aqui ao dia da angústia em que Ezequias clamou ao Senhor por livramento diante de Senaqueribe. Ele disse: hoje é dia de angústia, e então rasgou as suas vestes e entrou clamando ao Senhor, naquele dia em que Senaqueribe foi lá afrontá-lo. Mas Deus está dizendo: não vai haver um segundo dia da angústia, porque eu vou exterminar vocês. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Não importa o quanto eles se amontoem, façam suas alianças, e como espinhos sejam talvez difíceis de pegar, comigo não vai ter jeito. Deus diz para eles: eu vou pegá-los como bêbados, e vou queimá-los, e vou tratá-los como a palha seca. Verso 11 ele diz: de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Aqui ele tem em vista um líder, assim como Senaqueribe, como Rabsaque, lá em Reis, que se levantou para propagar, para falar, difamar o Deus de Israel. Ele se levantou para aconselhar Ezequias para desistir de tudo e se render ao império da Síria. Ele aconselha a maldade, a ideia que é um conselheiro diabólico, demoníaco. Aceite os conselhos de não temer a Deus, mas confiar no rei da Síria e se contaminar com toda a sua idolatria e maldade. Não fala qual é o líder, não dá o nome, mas possivelmente um desses reis, né, Assurbanipal, né, com esse título, né, eles tinham essa disposição, eles eram extremamente arrogantes e eles aconselhavam a maldade. O Senhor via isso. E por isso Deus envia Naum para pregar esse terrível juízo contra eles. Veja o que Deus vai fazer com estes homens, com esta nação que tinha líderes desta estirpe, deste tipo. Verso 14 ele diz: Deus ordenou, ou seja, Deus decretou o fim da Síria. Como Deus vai realizar isso? Ele diz lá, verso 14: porém contra você, a Síria. Porém contra você, a Síria. O Senhor deu ordem. A ideia é que Ele decretou, e não tem como voltar atrás mais, para que não haja posteridade, ou seja, vocês não vão ter mais descendência, não vão ter próxima geração para levar o nome e a cultura e o império de vocês. Vocês não vão ter mais descendência. Quanto aos seus deuses, ele diz: seus deuses serão destruídos. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Deus vai pôr fim neste império de maldade, de violência, idolatria e destruição. A Síria conheceu o Senhor. Você lembra quando o profeta Jonas vai até Nínive, e ele prega uma mensagem muito simples, mas há uma conversão nacional. No entanto, eles se distanciaram rapidamente do Senhor. Houve sim um período em que eles temeram ao Senhor, mas logo se afundaram de novo, entraram pela vereda do pecado. O caminho sem Deus, na verdade, o caminho contra Deus. A bondade e a paciência de Deus deram lugar então à perfeita justiça. E por isso, Nínive é destruída. Nínive vai ser exterminada. Agora, irmãos, eu quero me dirigir àqueles que talvez se encaixam nesse perfil, perfil de ímpio. Nínive, a Síria, era um povo ímpio. O que é um ímpio? É aquele que quer viver conforme o seu querer, longe de Deus, sem a interferência de um outro Senhor mandando. Ele quer ser Senhor, ele quer ser Deus. Isso é o ímpio. Ele caminha longe, ele caminha contra Deus. Esse é o retrato da nossa sociedade hoje, do nosso mundo. Os homens vão de mal a pior e cada vez mais têm se levantado contra o Senhor, têm erguido as suas vozes contra Deus, têm zombado de Deus. Assim como os assírios estão vivendo para si mesmos,
buscando o seu prazer sem se importar com Deus. Talvez essa é a sua realidade. Esse é o seu perfil, você se encaixa aí. E até mesmo quando você vem à igreja, não é porque você quer adorar a Deus, porque você é ímpio, você não tem prazer em Deus. Essa é a realidade. Você vem à igreja, talvez porque você quer uma bênção pessoal. Você vem à igreja porque você está buscando uma vitória, quer um benefício, quer ter um pedido atendido. Talvez você esteja aqui em busca de entretenimento, amizade, relacionamento, ou algo do tipo. Talvez essa é a sua realidade. Pode ser que você talvez não se encaixe em nenhum desses padrões aqui. Talvez você veio obrigado mesmo. Você está aqui porque não tem outra opção. Seus pais te trazem. A verdade é que você odeia a Deus. Você já tem planos para mostrar a sua falta de temor, sua irreverência contra Deus. Você já pensa assim, 18 anos já está aí. Já já eu completo. Já já eu mostro quem é que manda. Já já eu mostro que eu sou livre. Ninguém vai mandar em mim. Talvez é esse o seu perfil, ímpio. Quer viver longe de Deus, contra Deus. Quer erguer a sua voz em rebeldia contra o Senhor. Talvez seja seu caso. Talvez seu caso seja diferente. As outras opções não deram certo. Hoje você tinha outros planos, não ia estar na igreja. Mas tudo deu errado, então, vamos na igreja, né? Vamos ver o que vai ter lá. Quem sabe tem um pastor bonito de bigode lá, né? Foi terrível essa, né? Eu estava esperando o melhor momento, irmãos. Talvez essa é a sua realidade. Você não tinha planos nenhum de adorar o Senhor, não tem, mas tudo deu errado, vamos para a igreja. Quem sabe acontece algo de bom lá. Bom, já que você está aqui, já que você veio, a verdade é que você não veio para adorar a Deus por causa de Deus, e nem mesmo para apreciar a sua palavra. Portanto, saiba disso, porque você é um ímpio, um pecador caído, longe de Deus e caminhando para o juízo eterno. Não se engane. Ao ouvir juízo eterno, você pode pensar, só quando eu morrer, então eu vou ter que prestar conta para esse Deus. Então, vai demorar. Não se engane. Não pense que a morte está longe. Não conforte o seu coração, endurecido para com Deus, achando que a morte é algo que está distante. Não. Ela está mais perto do que você pode imaginar. Meu amigo, minha amiga, a morte, ela paira sobre você. Ela plana sobre a sua cabeça. E em seu voo ela te observa. Ela observa cada passo que você dá, cada pecado que você pratica. E em um piscar de olhos, ela vai se lançar sobre você. E então, você vai experimentar uma eternidade de sofrimento. Essa vai ser a sua porção, sem nenhum atenuante, nenhum refrigério, apenas dor e ranger de dentes. É isso que Deus tem reservado para os seus inimigos. Para aqueles que andam neste mundo, sem se importar com Ele. Esta é a sua situação. E, meu amigo, minha amiga, a única esperança para você, o único refúgio que pode te abrigar da morte eterna, do juízo eterno, é o próprio Senhor. Porque Ele é bom e a fortaleza no dia da angústia. Reconheça o seu estado vil de pecador, ímpio, caminhando contra Deus, e corra para Ele. Reconheça a sua condição terrível. Ele é bom e é fortaleza no dia da angústia, mas Naum, ele acrescenta algo mais. Mas, como uma inundação, ele vai destruir os seus inimigos. Com trevas ele vai perseguir o inimigo. Portanto, creia para que você prove do amor de Deus e não sofra eternamente sobre o seu juízo. A verdade é que o juízo de Deus, a ira de Deus já pesa sobre você. Ímpio, você aí em seus pecados, você que está aí amando, zelando pelos seus apetites, pelos seus prazeres,
Ouça o Senhor, venha, corra para Ele enquanto você ainda pode. Mais um pouco, mais um pouquinho, e poderá ser muito tarde. Não brinque com Deus. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é amor, mas Ele não inocenta o culpado. Ele é um refúgio bem seguro, mas se você avançar na sua impiedade, continuar vivendo a sua vida sem Ele, a morte pode cair sobre você. E você vai se encontrar em uma condição sem saída, onde você não vai ter mais retorno, porque a morte é dada aos homens uma só vez. E depois disso o juízo. Hebreus 9, 27 afirma isso para nós. Ok? Saindo deste clima tenso, passamos agora para o terceiro anúncio. Nós tivemos o primeiro anúncio, ele anunciou a glória de Deus, esse Senhor tão maravilhoso que a criação não resiste ao seu poder. Ele é bom, Ele é justiça, Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza, mas também Ele é aquele que julga, Ele é o vingador. Naum apresenta esse Deus tão glorioso, Naum apresenta a sentença para Nínive, ele descreve a maneira como Deus vai trabalhar, ele anuncia a destruição de Nínive, e agora ele se dirige ao povo de Judá, ao povo de Deus, e ele anuncia a esperança para Judá. Versos 12, a parte B, e o verso 13 e 15, ele diz: assim diz o Senhor, a parte B, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpram os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Esses versos 12, 13 e o 15, Naum insere uma mensagem de esperança. Ele aponta, apesar de toda a pressão, todo o medo que Judá estava da Síria, ele aponta para Judá e fala: olha, fiquem tranquilos, confortem os seus corações, o seu coração, descanse no Senhor. O Senhor diz, e aqui é uma declaração tanto quanto estranha, ele diz: meu povo, embora eu o tenha afligido, porque até agora nós pensávamos que quem estava afligindo Judá? A Síria. A Síria, esse império tão poderoso, forte, idólatra, violento, estava oprimindo Israel. Porém, agora Deus chega através de Naum e diz: embora eu tenha afligido, quebrarei o jugo deles que pesa sobre você. E eu romperei os laços que o prendem. Deus é quem controla tudo e todos em sua soberania, irmãos. É isso que Naum está dizendo. A Síria é simplesmente um instrumento usado por Deus para tratar, para cuidar do seu povo. Naum está apresentando para nós a soberania e o governo pleno do nosso Deus sobre todas as nações. É Ele quem rege o universo. Ele usa as nações para cumprir cada parte do seu plano de redenção para os pecadores. Deus é quem controla tudo e todos em sua soberania. Aqui, irmãos, podemos ver a Síria como esse instrumento de disciplina, instrumento de cuidado de Deus para com o seu povo. E como tal, a Síria não tinha autonomia para ir aonde eles quisessem, eles só tinham autonomia para ir aonde Deus permitisse. E Deus não vai permitir a Síria entrar em Judá, em Jerusalém. Eles vão ficar do lado de fora. Deus vai exterminá-los antes que eles atentem contra a sua nação. Você já viu essa história antes, não viu? Deus agindo soberanamente e usando as circunstâncias, usando nações. Você já ouviu a história de Jó, como o diabo só pôde ir até onde Deus permitiu. O diabo teve autonomia até onde Deus deu autonomia. Deus mostrou para Satanás como Jó
temia ele, e não era pelos bens que Deus tinha cercado ele. Você viu isso já na história de José, como Deus preservou a nação de Israel, a família do patriarca Jacó, através desse filho que foi entregue aos escravos, foi traído pelos seus irmãos. Mas lá na frente ele reconhece, foi a boa mão de Deus, não foi vocês. É Deus quem governa tudo. Você já viu essa história antes. No Egito, quando o povo estava por 430 anos já na mão de Faraó, e Faraó se achando o Deus, mas Deus chamou um homem e falou: vai lá que eu quero tirar o meu povo de lá. Eles já passaram pela escola que precisavam, agora eu vou tirar eles do Egito. E Deus tira o seu povo do Egito, com mão poderosa e braço estendido, mão forte. Deus está no controle de tudo e em seu amor Ele cuida do seu povo. Para ficar mais claro ainda, você lembra, a caminho do Calvário, nós lemos recentemente, no culto de hoje. Essa mesma história, alguém que esteve enfrentando uma multidão, escarnecendo, humilhando, ultrajando, colocaram sobre ele um peso, uma trave, após surrá-lo, humilhado e maltratado diante da multidão, a multidão clamando: salva-te a ti mesmo. Sendo esmagado pela multidão, humilhado pelos soldados, os religiosos zombando dele. Ele foi para a cruz e ele esteve lá na cruz em fraqueza, sozinho, entre dois malfeitores. E o que acontece com o nosso Senhor? Ele morre, ele entrega o seu espírito, mas não para aí. 3 dias depois, ele ressuscita. Ele ressuscita para trazer esperança, para trazer vida para todo e qualquer pecador. É por isso que há esperança para ajudar. Deus anuncia paz, tempo de adoração no verso 14, porque Ele vence o inimigo, Ele extermina o inimigo. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos. Ele venceu o nosso maior inimigo, a morte, o pecado. Ele pagou o preço por nós. Estávamos cercados, dominados, escravos do pecado, mas Ele, com o seu sangue, vem para quebrar os grilhões, para nos lavar dos nossos pecados e nos purificar. Que bênção ter essa esperança. Deus está dando esperança para Jerusalém, para Judá, para o povo dele, dizendo: olha, vocês podem ficar em paz, porque eu vou exterminar o seu inimigo. Ele não vai mais passar por você, ele foi inteiramente exterminado. Jesus, Ele é a nossa vitória, é Ele quem conquista o nosso inimigo. Amada igreja, Deus cuida dos seus, Ele jamais terceiriza esse cuidado, Ele está ativamente e atentamente cuidando do seu povo, e isso inclui você, isso inclui a igreja. Claro que nem sempre o cuidado de Deus é com sorvete, ou com pizza, churrasco, algodão doce, passeio na praia ou no parque num dia de sol maravilhoso. Há fases de nossa vida que, convenhamos, tudo vai bem, é esse cenário, né? Devemos apreciar cada momento, porque isso vem da mão de Deus, é o cuidado dEle, dando a você momentos assim de prazer e alegria, dias sem iguais, para que eles fiquem tatuados, marcados em sua memória. No entanto, amados, é bem verdade que o cuidado de Deus também se revela por meio do sofrimento. O sofrimento que enfrentamos, as crises, decepções e frustrações, elas vêm como uma chuva, ou melhor, elas vêm como uma tempestade, carregada com nuvens de dor e ventos de solidão, dias de silêncio, sem sorrisos alegres e doces aos nossos ouvidos. Apenas dúvidas, medo, ansiedade, ali forçando, chacoalhando a porta de nosso coração. A verdade é que o povo de Deus também passa por sofrimento. Muitos deles é porque nós merecemos. Somos os próprios causadores. Outros, porque Deus, em sua providência e cuidado, envia a nós com o propósito de nos amadurecer, moldar, purificar a nossa fé. Confesso,
Esses são os mais difíceis. Lutamos, esperneamos e choramos. Suspiramos. E então, muitas vezes, aos soluços, nos rendemos ao Senhor em submissão plena. O pregador C.H. Spurgeon dizia que os nossos sofrimentos são a oficina de Deus. Sofrimento é a oficina que Deus tem para trabalhar em nossas vidas. Deus, em seu cuidado perfeito, precisa nos levar para a sua oficina, o sofrimento. Talvez você esteja na oficina agora. Escute isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, tempo de dor, pressão, dificuldade, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. E estas palavras saíram da caneta de alguém que sabia o que era sofrimento, o apóstolo Paulo. Escute isso agora. João 16,33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essas palavras saíram da boca daquele que enfrentou o maior e mais intenso sofrimento. Ele esteve na oficina desde o seu nascimento, a oficina do sofrimento, até a sua morte. Jesus Cristo, aquele que deu a vida por seus amigos, seus irmãos, para nos dar paz, para nos dar o descanso. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Amor e juízo. O Senhor é amor e por isso Ele cuida dos seus, mas Ele julga os ímpios. Vamos orar.